Então, estamos no ar. Eu não sei se Olá, vocês estão me vendo, mas eu vou me apresentar. Eu sou a Mônica Herculano, diretora de conteúdo aqui do SEMEC, que é uma escola de gestão cultural com sede na Bela Vista, em São Paulo. E a gente começou faz umas 2 semanas essa série de hangouts com os professores aqui do SEMEC. A ideia é a gente falar um pouquinho sobre os temas que eles falam nas aulas aqui. E hoje a gente vai conversar com a Valéria Borges, que estará aqui na próxima semana no curso Gestão Cultural. Mais uma edição do curso Gestão Cultural, já teve algumas. E boa tarde, Valéria. boa Obrigada. tarde. Boa tarde, Mônica. Boa tarde para quem estiver assistindo a gente. É um prazer estar junto com o SEMEC e com o público do SEMEC mais uma vez. Essa casa que acolhe tão bem quem gosta e quem vive para a cultura. E é muito bom estar aqui falando do Gestão Cultural, que é o curso que eu vou dar semana que vem. Estou muito feliz. Legal, muito obrigada. Eu queria, para a gente começar essa conversa, aquecendo um pouquinho, que você falasse da sua trajetória na área cultural. Tá ótimo, de formação, 15 anos de carreira. E eu comecei trabalhando num jornal chamado Meio Mensagem, que é especializado em mídia, propaganda e marketing, sempre trabalhando, cobrindo produção cultural, marketing cultural, cinema. E aí, depois de 6 anos tendo contato com essa área, eu acabei indo trabalhar numa produtora cuidando da área de comunicação, e fazendo, mas já eu cuidava da área de comunicação e trabalhava com pesquisa, já porque eu também tenho fazer um trabalho como pesquisadora. Então, na verdade, eu tenho 10 anos de mercado cultural, né? A partir do momento era uma produtora de conteúdo, e aí depois disso eu fui uma produtora que trabalhava com projetos de cultura e educação. Depois eu fui trabalhar como gestora cultural dentro de uma corporação, e agora eu tenho a minha empresa, a Anastácia Produções. Legal. Já temos algumas pessoas assistindo aqui a gente. Eu queria dizer que eu vou começar fazendo umas perguntas aqui para a Valéria, mas que a gente gostaria muito que vocês também mandassem as suas perguntas aí nos comentários do canal aí no YouTube que vocês estão assistindo. Valéria, eu queria que a gente começasse explicando qual que é a diferença entre ser um produtor cultural e ser um gestor cultural. Olha, Mônica, eu acho que quando a gente fala de produtor cultural, a gente pensa no processo. Eu acho que o produtor cultural, acho que a gente tem que ir na raiz, né, no radical da palavra. É claro que quando a gente fala do setor cultural, a gente fala sempre de profissionais multidisciplinares, né? Mas o gestor, ele tem que ter uma visão mais geral daquilo que está sendo feito. E o produtor tem que fazer com que o projeto aconteça, né? Com que o projeto seja executado, com que o projeto saia. Não que o gestor não tenha que fazer com que o projeto saia, mas ele tem que ter uma visão de administrador mesmo, né? Quando a gente fala de gestão cultural, a gente fala de administração de processos de cultura, né? Nos vários lugares onde esse processo acontece. Seja dentro de uma produtora, seja dentro de uma ONG, seja dentro de uma instituição, a gente está falando de administrar, né? De ter um pensamento amplo, de conseguir olhar para o planejamento. E o produtor, quer dizer, são profissionais que não vivem um sem o outro, né? Não adianta você administrar se você não tiver quem cuide da operacionalização e de quem faça a bola girar, bote a bola no chão e faça a bola acontecer, a história acontecer. E também não adianta fazer a história acontecer se você não tiver uma visão do todo, né? Eu acho que para mim... Acho que hoje em dia os profissionais dessa área estão tendo cada vez mais que jogar nas duas posições, né? Exatamente. Assim, eu vou voltar para a minha trajetória. Você perguntou um pouco de mim, né? Hoje eu sou gestora, eu atuo como gestora, mas eu sou produtora, né? É isso, assim, tem alguns momentos do meu trabalho como gestora que eu tenho que ter um olho de produção, né? Para você gerir, você tem que conhecer como a coisa acontece, porque é que nem minha mãe brincava, né? Falava, para você poder falar para alguém, fazer um trabalho para você tem que saber fazer o trabalho. Sim. Né? É muito mais fácil você criar estratégias, criar planejamentos quando você sabe de onde isso sai. Você sabe quais são as questões, né? E até para você fazer aquilo acontecer,
você como profissional de produção, você tem que entender também que tem um lado de administração que não pode ser deixado de lado, né? Não é só o operacional, não é só o dia a dia. Tem ali um todo, um desenho, uma amarração que está sendo feita. Então, sim, cada vez mais você tem que jogar nas duas posições. Quais são as principais dificuldades que você identifica hoje, assim, nos produtores e nos gestores, nos profissionais da área cultural, no que diz respeito à gestão dos seus projetos? Olha, Mônica, eu acho assim, a gente está falando de gerir projetos culturais no mercado como o nosso mercado brasileiro, né? Que é basicamente, quando a gente fala de cultura, quando a gente fala em viabilização de projeto cultural, a gente fala basicamente de projetos financiados por corporações. Existem os fundos, né? Existem outras formas mais vinculadas ao governo, mas a gente vive uma realidade que é muito pautada nas leis de incentivo fiscal. E quando você fala de incentivo fiscal, você fala de uma lógica que está atrelada à lógica das corporações, das empresas. E nem sempre o calendário de uma empresa anda com o calendário do produtor cultural. Então a gente tem um problema de timing e de planejamento. Para você poder gerir, você precisa planejar. Planejar tem que ser uma premissa. E às vezes é muito difícil você conseguir planejar, né? Porque muitas vezes as verbas, a gente sabe disso muito bem, elas saem muito em cima. Se você tem só uma fonte de financiamento para aquilo que você está querendo colocar, muitas vezes você fica refém de prazos que são prazos que existem. Então, eu acho que a grande questão é você conseguir fazer planejamento e colocar planejamento para ser cumprido. Legal. Você tem visto muita mudança nesses 10 anos de mercado que você está? Você tem visto muitas mudanças na maneira de gerir os projetos culturais? Tenho, bastante. Eu acho que cada vez mais a gestão cultural no Brasil está se profissionalizando. Não que eu não acho que fosse profissional. Eu vou ser muito sincera, eu não gosto dessa coisa, sabe? Porque aqui no Brasil, porque a gente não sabe fazer, eu não gosto desse discurso, tá? Eu acho que a gente está falando do mercado novo, né? Quando você fala de gestão cultural, você fala ou de gestão da cultura, ou de olhar a cultura como mercado. A gente fala, sei lá, de 30 anos, né? É muito pouco tempo para você criar um histórico, para você criar metodologia. E a gente sabe isso, no mercado, seja no mercado cultural quanto em qualquer mercado, os processos, eles são... agora me fugiu a palavra. Os processos, eles são... eles têm aval quando eles são testados e retestados. Né? A gente tem um tempo de mercado muito curto para ter testado e retestado processos, né? Jeitos de trabalhar. Então, assim, a gente está falando de 10 anos de mercado, significa que a gente já tem mais 10 anos de testes de mercado, né? Então, os processos estão... Eu acho que a gente está muito mais profissionalizado, primeiro porque, assim, quando você trabalha com lei de incentivo fiscal, que é basicamente de onde vem os nossos financiamentos, o governo te obriga a ter um mínimo de organização para que você possa prestar conta e para que você não possa se embananar. Né? Você tem que olhar ali, a empresa tem que estar muito ajustada, tem que seguir algumas regras. Então, eu acho que essas demandas que surgiram da necessidade de se trabalhar com lei de incentivo fiscal, de trabalhar com dinheiro atrelado ao governo, fez com que a gente tivesse que buscar algum tipo de profissionalização, de desenvolver... É isso, a gente tem advogados especializados em cultura, a gente tem contadores especializados em cultura, que era uma coisa que há 10 anos a gente não tinha tanto, né? Não que tenha muitos, mas hoje a gente consegue olhar para as nossas empresas de cultura como elas têm que ser olhadas, são empresas que precisam ser geridas e administradas. Eu acho que isso foi uma mudança que a gente pode... É uma mudança que a gente pode enxergar nos últimos 10 anos de mercado. Ao mesmo tempo, é interessante você estar falando isso, né? Porque as leis de incentivo, elas obrigaram os profissionais da área a terem uma organização, né? E a pensarem em um planejamento um pouco mais. E hoje em dia a gente tem falado muito aqui nos cursos e, enfim, nas matérias, sobre a importância de diversificar as fontes de financiamento também, né? Isso eu imagino que seja um trabalho também do gestor bem... talvez recente e que ele precisa estar bem atento, né? Pois é, na verdade, assim, por exemplo, você está falando de uma coisa que é muito engraçada, eu estou respirando isso, né? Eu trabalho com isso, eu resolvi trabalhar com isso. Eu tenho uma empresa de negócio de cultura. Olhar
pensar nas formas de viabilizar projetos e como a gente pode fazer desenhos que façam sentido hoje, para que a gente não seja refém. Sim. Refém das leis de incentivo fiscal. Porque, né, quando você tem... É só você pensar em técnicas de salvamento. Quando você tem uma saída, quando você tem um monte de gente numa salinha e começa, sei lá, todo mundo precisa sair junto, não precisa nem ter uma tragédia, todo mundo precisa sair junto, só tem uma portinha, fica todo mundo meio amontoado ali, né? Se tiver outras portas, as pessoas saem com mais tranquilidade. Sim. Né? Se tiver só uma portinha, vai todo mundo sair, mas vai ficar uma coisa meio atabalhoada ali, né? Na verdade, eu acho que a gente, como profissional da área da cultura, cada vez mais tem que pensar onde a gente vai colocar outras portinhas. Né? Ótima analogia, adorei. Para que a gente possa abrir e fechar as portinhas, né? Sim. E que ninguém fique se pisoteando, nem se empurrando. Porque é isso, assim, a partir do momento em que existe um mercado, existem mais pessoas no mercado. E quanto mais gente no mercado, é isso, né? É uma portinha. Ou são duas portinhas. Quanto mais jeito de se sair, de se entrar da sala, melhor é o estar na sala, né? Exatamente. Então, eu acho que é disso, a gente está sendo obrigado a pensar isso, né? E mesmo a gerir as próprias empresas, né? Não dá mais para você pensar numa empresa de cultura baseada simplesmente num projeto incrível, bacanérrimo que você tem, que vai ser aprovado em lei de incentivo, né? Você tem que saber como é que vai ser seu fluxo de caixa, você tem que saber como é que como é que vão ser suas entradas. A gente está sendo obrigado a olhar para as nossas empresas como empresas que são. Sim. Essa era uma pergunta que eu ia te fazer mais para frente, porque é isso, né? Ainda temos muita gente dessa área pensando em projeto, né? Com uma dificuldade de pensar como um empreendimento cultural, né? Como uma coisa que precisa ter um planejamento e que precisa ser pensada com uma sustentabilidade, né? Sim. Olha, Mônica, eu vou te falar uma coisa muito sinceramente, assim. Eu acho que a gente tem que olhar para a área cultural como um setor econômico que é. Né? Eu acho que os profissionais da área da cultura têm que ter a possibilidade de manter-se com os trabalhos atrelados àquilo que fazem melhor. Né? E para que possamos nos manter, precisamos ser remunerados por isso. Sim. Né? Então, criar a possibilidade, não é vergonha olhar para a cultura como um setor econômico. Não há problema nenhum, né? Eu acho que muito pelo contrário, um músico tem que conseguir manter sua família com o fruto do seu trabalho, que é ser músico. Né? Um cantor, um ator, um diretor de teatro, é isso, assim, eu não quero ser outra coisa senão uma pessoa que trabalha com a área de cultura, eu gosto do que eu faço, né? Então eu tenho que fazer com que isso mantenha as minhas necessidades básicas, porque ninguém consegue pensar, refletir, ser criativo de barriga vazia, de conta no vermelho. Né? Não há criatividade que exista sem o mínimo de sustentabilidade na vida, né? Não estou nem falando de empresa, estou falando da vida. Você conseguir pagar suas contas, você conseguir fazer coisas mínimas. Então, para isso, precisamos que o nosso setor funcione como um setor econômico. Exatamente. Né? E setores econômicos são geridos com métricas, com processos, né? Então é isso, a gente precisa cada vez mais olhar e desenhar nossas empresas para que elas não fiquem reféns de um projeto que vai ser aprovado numa lei de incentivo que vai demorar 6 meses para sair e vai ficar refém de um budget de uma empresa que pode mudar o presidente e o diretor de não sei aonde, e aí todo mundo se lascou. E a empresa foi pro ralo. Né? Exatamente. Bom, lembrando aqui as pessoas que estão chegando agora, me desculpem por eu não estar aparecendo aí para vocês, eu sou a Mônica, diretora de conteúdo do SEMEC. Eu vou falar, assim, você tá indo em... Eu tô te vendo no cantinho, mas eu não tô te ouvindo. Tá me ouvindo agora? Melhorou? Tô, agora melhorou. Então tá bom. Eu queria pedir para as pessoas que estão assistindo também mandarem perguntas aqui nos comentários do YouTube, para a gente passar para a Valéria, que ela responde agora. Eu tenho umas perguntas mais aqui ainda para fazer, mas mandem as suas também. Valéria, eu queria que você falasse agora um pouquinho quais são as características básicas que você identifica assim, para ser um bom gestor cultural.
O que a pessoa precisa ter, minimamente, assim? Eu acho que, assim, antes de qualquer coisa, você precisa ser um sonhador, acreditar. Acho que a gente tem que acreditar que é possível, acreditar que dá para fazer. Eu acho que a gente tem. Eu acho que uma coisa do gestor cultural que eu acho que diferencia. Acho que o que diferencia a gente, o gestor cultural de gestor de outras áreas, apenas que eu não sei se diferencia tanto, mas vamos lá. Que é a capacidade de você lidar com coisas que são absolutamente tangíveis, né? Você conseguir tangibilizar as coisas, então você conseguir montar planilhas que façam sentido, você conseguir gerir equipes, também tem que conseguir lidar com o intangível, com a sensibilidade. Um gestor cultural trabalha com a sensibilidade o tempo inteiro. Né? Então você tem que conseguir, você tem que ser organizado, né? Você tem que conseguir entender processo de gestão ali minimamente, tem que conseguir coordenar e fazer as coisas acontecerem, saber cumprir prazo e saber atender demandas. E eu acho que para todo mundo que trabalha na área da cultura, mas a gente está falando do gestor, você precisa conseguir lidar com o imprevisto e trabalhar para que o imprevisto não aconteça. Né? Porque trabalhar com produto cultural é lidar com a possibilidade do imprevisto o tempo todo. Né? Então, porque a gente está trabalhando com pessoas. Né? Então, você tem que ter sensibilidade para lidar com gente. Quando você fala de gestão cultural. Lidar com gente porque é quem vai produzir aquilo que você está gerindo. Lidar com gente porque são essas pessoas que vão te dar o retorno que você precisa. Então, eu acho que é conseguir transitar entre o cartesiano e o sensível, tendo as características todas que são necessárias nessas duas áreas. Ao mesmo tempo é isso, né? A questão do planejamento financeiro e da administração é muito delicada, né? Assim, não são muitas as pessoas que têm esse traquejo, né? Para lidar com planilhas e essas coisas. Você consegue identificar isso nos seus alunos do curso, por exemplo? Assim, gente que chega com dificuldade, mas existe uma maneira de fazer que seja mais simples, assim? Repete de novo para mim, Mônica, por favor, que agora deu aquele eco de novo. Se você consegue, eu só consigo identificar nos meus alunos, pessoas que chegam. Com essa dificuldade, se você consegue apresentar uma maneira mais simples, assim, de fazer isso, de repente. Então, eu acho que assim, eu fiz essa tentativa no curso e super funcionou, porque eu acho que, assim, tudo é hábito, sabe? Tem a ver com tendência ou maior propensão para fazer uma determinada coisa, mas também tem o hábito. Eu vou te falar por mim, assim, eu não sabia que eu seria gestora, tá? Eu imaginei que eu ia trabalhar com gestão na vida. Meu sonho, quando eu tinha 20 e pouquinhos, era ser produtora cultural, eu achava isso incrível. E eu ainda acho isso incrível. Mas eu sou boa produtora, mas eu acho que existem conjuntos de características para que você se dê bem, né? Eu sou mais gestora do que produtora, mas eu aprendi a ser produtora. Eu consigo meter uma coisa na minha mão, consigo produzir. Eu acho que tem a ver com identificação e tem a ver com você se dispor a desenvolver aquela capacidade. Né? Eu desenvolvi a capacidade de eu fui percebendo um jeito de pensar compartimentado, né? Uma frieza para lidar com algumas coisas e uma tendência para olhar panorama que me jogava necessariamente, quando eu estava produzindo uma coisa, eu estava meio olhando no todo, sabe? Eu tinha uma capacidade de descolamento. Mas isso é muito do hábito, porque às vezes quando você está produzindo uma coisa, você está muito com a cabeça na coisa. Sim. E às vezes é bacana você fazer um exercício de distanciamento. Esse exercício de distanciamento, né, quando você faz você olha, isso tem a ver com gerir, né? Você entender o terreno que você está pisando, saber. Eu acho que isso é treino. As pessoas, eu acho que muita gente que trabalha na área da cultura está destreinada, desacostumada. A agir dessa forma. Eu não acho que seja uma coisa sabe? Não acredito que seja o inventar a pólvora. É muito mais Então, eu procuro puxar os meus alunos para esse exercício, sabe? Procuro fazer com eles esse exercício. Vamos olhar de outro lugar? Vamos pensar de outro jeito? Eu acho que é o pensar de outro jeito.
quando você tá com a mão, é isso, quando você tá com a mão na coisa, você não, né, normalmente você vai atropelando, assim. Sim. E eu não atropelar, né? E acho que tem um pouquinho de boa vontade também, né? Porque às vezes a gente chega e fala assim, ai, não sou da planilha, não entendo disso, não quero, né? E deixa pra lá. Exatamente, assim, eu acho que o deixa pra lá é coisa do treino mesmo, né? Você É, tem que exato. conseguir insistir. Você só aprende, igual, a primeira vez que eu fui tirar o carro da garagem, eu levei os dois espelhos, não foi um. Eu Uhum. levei os dois espelhos tirando o carro da garagem. Mas isso já é separado de dirigir levando os dois espelhos, sabe? Tipo, é isso. Você vai. Eu dirigi, Total. sei lá, eu tinha, sei lá, não tinha dinheiro pra botar o espelho, eu dirigi um mês com o espelho rachado, porque, gente, é isso aí. E meu pai achou mais prudente não consertar o espelho. Vai que eu levava o espelho de novo. De Mas assim, novo, né? hoje eu não levo mais espelhos retrovisores. Então, Tá certo. porque eu treinei, né? Acho que tudo na vida é boa vontade de conseguir Sim. ir melhorando. Deixa eu dar um aviso. Me avisaram aqui que tem um link que as pessoas estão assistindo e que elas não conseguem fazer perguntas. Então, eu vou explicar. Para fazer Tá. perguntas, você tem que clicar aí no Ver no YouTube. Nesse link que vocês estão, tem uma janela do vídeo que a Valéria está aparecendo. E aí, se você clicar aí do lado direito da janela em Ver no YouTube, você vai abrir o link do YouTube e aí lá nos comentários você consegue fazer as perguntas para a Valéria. Enquanto isso, enquanto a gente espera um pouquinho. Nossa senhora, o telefone não para de tocar hoje aqui. Peraí. Certo. Enquanto vocês seguem mandar as perguntas, eu queria que a gente falasse um pouquinho do curso que vai acontecer semana que vem, Valéria, de 6 a 9 de julho. Queria que você falasse um pouquinho do que você vai abordar nesse curso, quais são as perguntas geralmente mais comuns que a galera traz e que você procura responder nesses 4 dias de aula aqui no SEMEC. Vamos lá. Eu pensei nesse curso, esse curso nasceu de uma demanda uma demanda que surgiu na minha vida. Eu estava no momento, estava pensando sobre gestão cultural, estava saindo, deixando 3 anos de vida como gestora dentro de corporação, e estava pensando em como organizar esse meu caminho profissional, e aí eu comecei a desenhar uma empresa para agir na área cultural. E aí surgiu a demanda de como ser uma gestora cultural, mas como ser uma. Então, no curso, eu procuro falar um pouco dessas. É isso, né? É muito menos dizer coisas ou apontar caminhos e muito mais compartilhar uma trajetória, né? Tem muito mais. Muitos dos conteúdos que eu abordo têm a ver com reflexões. Sei lá, quando eu falo de característica de gestor, tem muito será que eu sou gestora ou será que eu não sou gestora? O que precisa ser? E aí eu fui procurar na bibliografia, entender ali onde eu me encaixava, onde aquelas coisas que eu estava. Porque é isso, né? Tem uma bibliografia que existem alguns autores que abordam o tema, mas ainda não é largo, né? Então, Sim. é muito mais compilar e compartilhar reflexões mesmo sobre o ser gestor, o que é ser gestor nesse meio, né? Tem um monte de atividades ligadas à cultura, então vamos falar dessa coisa do administrador, do gestor, mas também sem esquecer, eu falo um pouco de produção cultural, porque eu acho que é isso o que a gente falou no começo do papo, né? É importante gerir, para gerir você precisa pensar no como fazer. E como fazer, é importante você lembrar que aquilo tem que ser gerido. Então, eu passo por essa área de produção cultural. Na verdade, eu sempre procuro levar um convidado, e para falar de produção, a gente vai ter uma convidada que vai compartilhar experiências, experiências de produção mesmo, falar sobre projetos específicos. Porque aí também eu acho legal, sabe? Não sou só eu, né? Acho bom a galera ter com quem, ter outras pessoas. E é isso. Eu acredito muito nessa coisa do compartilhamento. Eu acho que conhecimento que não é compartilhado não faz sentido ter, né? Exatamente. Então, é isso, assim, eu trazer um convidado, trazer outras pessoas, e até para trazer outras referências, para as pessoas saberem de projetos, para não falar só do meu umbigo.
E também a gente reflete um pouquinho sobre essa coisa do negócio, né? E aí eu sempre gosto, nos cursos que eu dou, eu sempre gosto de propor para os alunos um exercício. Então eu peço para eles fazerem um exercício, mas no final, é isso, eu convido, faço um convite para os meus alunos para eles pensarem sobre, sabe? Legal. Gestão, vamos pensar sobre gestão. Então, Legal. basicamente é. Valéria, você sumiu aqui pra gente, a gente só tá te ouvindo agora. Agora Eu tô só tá, vendo você. aparecendo uma fotinha sua só aqui, mas de qualquer forma a gente já tá partindo para encerrar o papo, porque ninguém mandou perguntas aqui. Então eu vou pedir para o pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida sobre o curso, na verdade, assim, sobre o curso você acha todas as informações lá no redesemec.com, tá o link aí também na página do YouTube. O curso vai acontecer na próxima semana, de 6 a 9 de julho, à tarde, né? Das 2 da tarde às 5. Isso, das 2 às 5. À tarde. E então todas as informações estão lá. Se tiver ficado ainda alguma dúvida que por questões técnicas aqui a gente não conseguiu responder, podem mandar para atendimento@redesemec.com, que a gente, na medida do possível, tenta responder. E é isso. Obrigada, Valéria, pela disponibilidade. Obrigada, Pena que agora não estamos aparecendo nem eu nem você para as pessoas aqui. Problemas de tecnologia, mas tecnologia, a gente vai consertando. Ela ajuda, mas coloca a gente numa saia justa às vezes. Exatamente, mas acho que o importante é que as pessoas estão ouvindo, e é isso. E aí a gente fiquem de olho na nossa página no Facebook, no Twitter, no Google Plus, para saber dos próximos hangouts, e venham para o curso da Valéria na próxima semana conhecê-la pessoalmente, e aí ela vai detalhar todas essas coisas que ela falou aqui hoje. Obrigada, Mônica. Agradeço a todo mundo que acompanhou e vai ser um prazer. Espero todo mundo lá semana que vem para a gente falar um pouquinho, ficar viajando nas nossas reflexões sobre gestão. Sempre um prazer estar com o pessoal do Senai. Maravilha, brigadão. Tchau, obrigada a todo mundo que acompanhou aí. Tchau, obrigada, tchau, gente. Tchau.